Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas pela indumentária, tá? Eu tô com a camiseta regata, bem regata, né? Porque tá muito quente, muito abafado, né? Não era para estar assim. À noite, geralmente essa época a temperatura fica mais agradável, mas não tá, tá? Assim, tá muito abafado, muito úmido. Isso significa que aqueles ventos que vêm, né, do oceano, as ondas de leste, como eles chamam, vão ganhar força, né, porque como aqui está abafado, né, então essa nebulosidade que vem todinha do mar, ela ganha força, né, em forma de chuva. Então a gente está nessa peleja aqui com essa questão do tempo, né? E hoje está muito quente, pessoal. Agora à noite, muito abafado mesmo. E eu não tenho condições de usar uma camisa sequer de manga, porque está muito quente, né? Eu acho que a gente deve estar agora para a noite, é muito ruim, né? Deve estar com a sensação térmica aí algo em torno de 28, 29 graus, o que para mim já incomoda. Então eu peço desculpas a vocês, né? Por isso, tá bom? Então hoje a gente está encerrando o mês de maio, naquele livrinho Agenda Reforma Íntima, né? Amanhã já iniciamos junho, obviamente, então na sexta-feira a gente já vai ver aí quais são as metas que a Agenda Reforma Íntima traça para o mês de junho, ok? Em relação a esses fatos, né, ruins que estão acontecendo em relação ao clima, né, aqui no leste, no nordeste. Pessoal, eu faço um pedido a vocês, né? Tem muita na internet, você vai fazer pesquisa, tem muita ONG lá ajudando o pessoal que está desabrigado na região metropolitana do Recife, que é aqui do lado, né? Aqui pertinho são as duas capitais mais próximas. As cidades mais afetadas, né? Jaboatão dos Guararapes, que é coladinho ali em Recife. Quem já foi a Recife e passa ali depois de Boa Viagem, aquela praia lá, Candeias, já é parte do município de Jaboatão. Então, assim, é um município que tem aquela orla legal, bonita, mas a parte mesmo da cidade, a sede em si, tem uma população muito carente, né? Que vive em áreas muito difíceis, tá? Condição de vida bem complicada, bem precária. Então, quando acontecem essas coisas, fica pior, né? Então, vocês não esperem, né, chegar à nova terra. A gente não sabe nem o dia de amanhã como é que a gente vai estar. Então, quem puder ajudar, né, faça a sua parte. Aproveitem essas oportunidades de fazer, né, o bem, fazer algo fraterno, faça uma doação, passe um pix, envie alguma coisa, porque aí toda vez, né, isso é ponto de luz, são bolhas de luz de Nova Terra. Toda vez que acontece algo assim, as pessoas, nós brasileiros, né, temos essa capacidade de assimilar a fraternidade e todo mundo dá as mãos, né? Então é muito bonito isso. Quem puder ajudar, por favor, faça, tá? Que é uma oportunidade, né, da gente fazer o bem e fazer parte, né, dessa meta que os espíritos superiores, né, de luz, eles querem, né, que a gente faça a nossa parte sempre, mas nessas ocasiões difíceis para alguns, a gente use da nossa benevolência e fraternidade para acender essas luzes que vão guiar aí a humanidade nos próximos anos, tá bom? Então é isso. Eu gostaria de também fazer alguns comentários. Eu coloquei agora há pouco aqui no grupo um videozinho da Meire, né, lá do Rio, a médium Meire, bem legal ela, tem muita coisa, tudo, né, que ela fala, né, é bem interessante as vivências dela. E eu coloquei esse videozinho curto, acho que é 1 minuto só de duração, que é uma constatação dela, que tem acontecido com muita gente, inclusive comigo, né? Eu comentei com vocês a semana passada, né, que entrou uma cobra no motor do meu portão aqui. Já há alguns meses eu venho penando com o meu notebook, né?
Então bastou eu organizar na minha mente a ideia de me mudar, né, porque já realmente está complicado, né, ficar num local onde a gente não tem assim um certo silêncio como gostaria, e para mim isso é primordial. Então, bastou pensar nisso e as coisas foram acontecendo dessa forma, né? Por último, foi o meu aparelho de som, também semana passada, que quebrou, tá? Então, assim, isso não vai me desestimular de forma alguma, tá? É só o que eu gostaria de dizer. E não façam isso, não se sintam desestimulados, caso, né, esses nossos irmãos em evolução, ainda um pouco atrasados, um pouco mais atrasados do que nós, né, nessas questões de lidar com a luz, o amor, a benevolência, a fraternidade. Então eles não sabem nem o que estão fazendo, né, para si mesmos. E aí não temam. Outra coisa, outro recado, amanhã, primeira live do mês, a gente faz aquela água fluidificada também junto com as outras, né, de sempre, para o nosso consumo. A gente faz essa para a limpeza da nossa casa, tá? Então, só lembrando para vocês amanhã, além das águas que vocês separam para o consumo, deixem um pouco mais num reservatório maior, tá? Para fazer essa limpeza, sempre no primeiro evangelho do mês. Amanhã também tem o pedido, né, a solicitação para uma visita, uma consulta médica, digamos assim, daquelas pessoas que estão realmente com um processo difícil, né, de doença física. Então, e também às vezes algum processo espiritual, mas é recomendável que procure um centro espírita. Então as pessoas amanhã já têm os nomes, ok? Quem quiser também já ir se programando para estar em concentração na outra quarta-feira, de amanhã a 8 dias, já pode falar comigo, já pode enviar seus nomes. Amanhã a gente já tem amanhã serão 3 pessoas, então a gente vai continuar, né? Na verdade, as duas aqui do grupo, né, que já tinham falado por elas, vão continuar, né, porque é preciso esse tratamento. E na próxima tem mais outra pessoa, e na próxima quarta-feira vocês podem até também colocar aí seus nomes, tá? Quem realmente está com um processo doloroso, algo bem agudo, né, de saúde física. Um recado também para a Eulinda, né? Você falou comigo hoje no WhatsApp, eu não pude responder, mas eu visualizei rapidinho. Mais tarde eu falo com você, tá? Eulinda lá em São Paulo, a prima, e vou colocar o nome dela, né? da moça que você me falou, para amanhã nas orações, tá? Então é isso. Também tem, sim, em relação às pessoas que vão receber o auxílio amanhã em relação às curas, tá? Eu falo dessas visitas, certo? Porque são pessoas que estão realmente vivenciando um processo difícil, de questões de saúde física mesmo, bem difíceis, tá, pessoal? Porque alguns vão pensar, mas tem alguma preferência, né? Alguma coisa, não é isso. É porque a coisa está realmente complicada para essas pessoas. Então a gente está fazendo esse trabalho, né? Não desmerecendo nenhum sofrimento de ninguém. Por que é pouquinho? Porque a gente está iniciando. Depois que a egrégora espiritual vem, né, autorizando, vem esclarecendo que pode ser ampliado, a gente faz com mais pessoas, porque a prece de cura à distância que a gente faz desde o início no Evangelho já é, sim, também, né, um bom passo para a cura, mas essas pessoas estão em tratamento, ok? Então é algo que a gente começou e possivelmente pode ser ampliado, né? Isso se eles permitirem e orientarem dessa forma. A princípio amanhã teremos 3 pessoas, mas vocês já podem deixar os nomes para quem você conheça, que está realmente no processo de dificuldade, né, de saúde física, e aí vocês deixam o nome para a próxima quarta, de amanhã a 8. Então quem vai fazer amanhã, o que a espiritualidade pede é que, de preferência, certo? Olha mesmo, eu vou colocar a anotação no grupo depois, porque eu sei que pode
nem todo mundo vai ver a live, né? Não é assim? Então eu vou colocar anotadinho. Mas já falo aqui, vocês evitem comer, se alimentar de carne, qualquer tipo, até peixe, tá? Amanhã. Passe um dia, tente passar um dia mais leve, mais tranquilo, ouvindo boa música, bons filmes, boa leitura, tá? Deixem a mente máximo de serenidade que vocês puderem, tá? Eu sei que muita gente trabalha, mas mesmo no trabalho tente se manter calmos. Quando vocês retornarem em casa, façam uma limpeza na sua casa, uma prece antes, tá? Quem tem incenso pode usar, né? Fazer até se acende dois, você põe enrola num papelzinho os dois, faz uma defumação na sua casa, em cada cantinho da sua casa. Aí você pode perguntar: eu posso sentir algo, né? Alguma presença? Pode acontecer, mas você vai estar firme. Se imagine num casulo de cor prata, né? Imagine-se nessa cápsula, nesse casulo de cor prateada. É uma proteção mental, uma projeção mental que você faz sobre si mesmo, que bloqueia certas energias. Na hora do tratamento, amanhã, possivelmente a gente vai começar entre 9 e 9h15 da noite. Vocês, por favor, coloquem uma roupa de cor clara, de tons claros, de preferência azul ou branco, tá? Evitem as cores escuras, marrom, vermelho, preto, nem pensar, tá? Porque isso facilita, né? É um processo, vamos dizer assim, que tem várias conotações de cura. Então, a cromoterapia existe, ela age junto com a energia do ambiente e a gente segue essas orientações que são dadas pela espiritualidade. Então, esses são os recados. Eu vou colocar aviso ou hoje ou amanhã aqui no grupo, tá bom? Era isso que eu queria falar antes com vocês, né? Então, vamos iniciar a live realmente agora com a mensagem diária. Hoje, 31 de maio. Lembrando mais uma vez, né, depois da live, hoje a gente vai fazer uma meditação, uma prece, né, uma vibração, aliás, com prece pela paz, que a gente sempre faz nas terças-feiras, e também pedir, né, proteção, ajuda e socorro espiritual para aquelas famílias enlutadas que perderam parentes agora também nesses deslizamentos lá em Pernambuco. Toda aquela área, aquela cidade ali, Jaboatão, eu conheço, né? Já fui algumas vezes e sei que é bem complicado, né, pessoal? É uma população bem carente mesmo e batalhadora, né? Tá ali, como todos nós brasileiros, né, que lidam, né, de uma certa forma com as questões mesmo do dia a dia difíceis, né, para ganhar as coisas. Então a gente tem que pedir por eles mais força, coragem, resignação e muita luz, né? Então a gente vai incluir hoje também o pessoal aí de Pernambuco, de Alagoas, né, também, não vou esquecer de Alagoas, todo o litoral, né, do Rio Grande do Norte até ali a Bahia está sofrendo com essas chuvas mais fortes, ok? Então vamos lá, 31 de maio, encerrando o mês, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que a gente faz de coração, com bom sentimento, em nome de Jesus, né, ou de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, Fonte Criadora, a gente faz sabendo que não é em vão. Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. A solidariedade é, desse modo, um compromisso interior, assumido, livre e espontaneamente, mediante o qual as pessoas se comprometem a ajudar-se reciprocamente na efetivação de esforços, todos por um e um por todos.
a gente fala de quê? Falou de quê agora há pouco? Isso aqui, eu nem sabia, juro a vocês. É um trecho do livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, quinta edição, páginas 100 e 101. Meta do dia, desenvolver a solidariedade. Compreender que ninguém vive sozinho e que precisamos uns dos outros. Desenvolver o sentimento de amor fraterno por todas as criaturas. Essa é a meta, né? Que esse amor ele se expanda em cada um de nós, porque a gente vai precisar muito dessa solidariedade, dessa fraternidade nos anos por vindouros. Sugestão para a nossa prece diária, uma prece de amor aos semelhantes. Então, a gente já vai exercitar isso daqui a pouco, tá? Depois do estudo do livro. A gente vai fazer a nossa vibração e prece pela paz no planeta. Ok? Então, é isso. Encerramos o mês de maio com essas mensagens. Então, vamos agora ao estudo, né? Iniciando um capítulo no livro Céu e Inferno, capítulo 10. O capítulo 10, pessoal, ainda estudando as questões dos espíritos compelidos no mal, né? Que as denominações mais antigas chamam demônios. A gente tem o capítulo 10 que tem o título de Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Ok? Então, Kardec abre o capítulo da seguinte forma. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente, isso no tempo dele. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Então tudo se jogava, né, todo fenômeno, toda coisa diferente, jogavam aí para essa figura, né, satânica, dizendo que era obra dele. Então a gente vê muito isso até hoje, né? Tem locais de fé que as pessoas falam muito mais no poder que o mal tem do que no bem, infelizmente. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muita vez por obras diabólicas. A gente vê isso hoje ainda, né? Nesse retrocesso. Né? Quando é algo diferente, novo, as pessoas, não, isso é do mal, isso não é de Deus, né? Ficam sempre com essa coisa, né? E isso a gente sabe também que tem muito do dedo deles, né? Dos irmãos aí, trevosos, nessa linha de raciocínio. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto não se possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada, mas hoje que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos: a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos
não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento, segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral. Os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela: há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Esse é um grande erro, né, que até hoje se comete. Ora, progredindo a humanidade enquanto a Igreja se abroquela, em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria Igreja. Vejam só, pessoal, a gente está prestes aí, né, nesses próximos anos, a receber revelações, tá aí bem próximo mesmo, né, da comunidade científica bater o martelo e confirmar a existência de vida inteligente como nós no universo. Então, tudo baseado em provas, né? As provas já existem, né? Só que não são ainda divulgadas para a população de forma geral, mas está aí, faltando bem pouquinho para isso acontecer. Imagina essas pessoas que são extremamente, vamos dizer assim, tem uma venda, né, praticamente nos olhos, como vão reagir, né? Não vão aceitar, vão achar que é coisa do mal, né, que não existe. Eu conheço pessoas, conheço assim, né? Não gostaria nem de conviver porque isso não ia ter muita coisa assim. Talvez eu tivesse que fazer um trabalho de oração constante para elas, mas é complicado isso, né? Porque é difícil, elas se fecham muito, né? E eu conheço algumas que acham que não existiu aí os dinossauros, que ninguém conhece nada sobre a Lua, que tudo aquilo é mentira, enfim. Então, continuando aqui, eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas, as igrejas. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular sua presença. Isso é um pensamento, né, das igrejas, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris. Além, despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Olha quanto poder eles dão, né, aos trevosos. A gente sabe, né, que esses irmãos moralmente menos evoluídos, né, que vivem aí praticando o mal, eles não são burros, eles têm, né, astúcia, têm toda a forma aí mas isso são processos sintônicos, né? Sintonia ou obsessão, perseguições. Então, continuando, se o sobrenatural aparece com fenômenos e partidas pueris, além despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso, certo? Repetir para a gente assimilar aí como eles pensam. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalmam-se, extinguem quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora, se apresentam como divindades e bons gênios, ora, assimilam nomes e mesmo traços de memorados mortos.
eles estão fazendo aí, levantando essa suspeita, né, com os fenômenos espíritas. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos. Dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. E é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. Eles fazem uma analogia aí aos símbolos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio, que o ignorante se torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda parte, de todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Olha só quanta ignorância, né? Os resultados surpreendentes dessas práticas ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde, manda-se e ela obedece, isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos, e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, os vultos, patenteando-se dotadas de força sobre-humana. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses, não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Vejam só. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém fatores do erro e agentes do inferno. Olha só. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Olha como Kardec apurou, né? Estudou e trouxe aqui essa concepção que as crenças mais dogmáticas antigas têm, algumas até hoje. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho. Assim possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Aí ele pontua mais coisas. Toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas
antes o produto de uma criação especial, aliás, inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. E é assim que opina, pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato e é o resultado de observações e experiências que não vem ao caso discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina acima citada e vejamos se ela não se destrói por si mesma com os seus próprios argumentos. Aí ele coloca, das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos, desta última categoria, aqui da terra, é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônios. Olha só a noção que eles têm. Ora, desde que Deus lhes permitira com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberanamente justo e bom, devia, ao menos, para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Ao menos, assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Né? Se a gente for raciocinar assim, aí já Kardec já coloca esse questionamento aí. Por que não? Né? Só os espíritos maus que se comunicam, e por que Deus, que é justo e bom, soberano, justo e bom, não dá a chance dos bons espíritos se comunicarem? Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, e vedando ao mesmo tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. E mais ainda, é supor parte de Deus um abuso de confiança, da parte de Deus, né? Um abuso de confiança pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes, nada perderam da natureza angélica, possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda a mais astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que de Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas então, como compreender que a uma tal presa esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a horrorosa posição dos maus? Né? Isso aí, Kardec já coloca as comunicações dos bons espíritos verdadeiros, né? Que no entendimento arcaico são espíritos maus. Então, por que eles iam fazer isso? Né? Induzir ao bem. Não tem sentido. Jamais se viu negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho, em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados depreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou, pelo menos,
de ficarem sem braços nem pernas? É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório, e é um fato, que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma fervor e crenças nunca havidos. Deixa eu só ver aqui uma coisa, pessoal. Ok. Ainda por influência dessas manifestações, tem-se visto e vê-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorarem-se a si mesmos. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe diploma de tolo. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental contra o qual não há argumento, havemos de concluir ou que o demônio é um desasado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e, conseguintemente, tão temível quanto dizem, ou então que todas as manifestações não partem dele. Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas, se assim é, qual o sentido e valor destas palavras do Evangelho? Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Vejam como Kardec coloca, em contradição toda a crença no demônio, na figura satânica que as igrejas pregam. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade de nossos dias, a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não. Eles a apregoam como graça divina e não como obra do demônio. O próprio Mestre Jesus falava, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Ele estava falando sobre evolução, sobre crescimento, sobre aprendizado, sobre insistir no bem, não de forma alguma no mal. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Só focam no mal, só ficam dizendo que o mal é que tem essa força. Por que não pensar o contrário, que é o real? Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios, que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos, que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve um tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério e o espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados de poder sobre-humano. E aí Kardec, na época que fazia esse estudo, ele citava as questões da magia, que nada mais são do que a manipulação fluídica, daqueles que têm, por exemplo, a mediunidade de cura, a mediunidade da fala, da psicofonia e tantas outras. A troco da própria alma, ninguém os evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, ainda hoje fazem. Achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. Espíritos que se passam para isso estão na mesma faixa vibratória desses que pedem. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar
relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Então, pessoal, a gente vai deixar essa parte para a próxima terça-feira, tá bom? Porque senão a gente vai alongar-se aqui no capítulo. Deixa eu ver se ainda dá tempo. Nessa quase 10 horas a gente vai fazer a nossa prece de vibração, a vibração pela paz, pelo planeta e também pela luz, né, aqueles irmãos que estão nas dificuldades do mundo físico em relação a essas chuvas, né, que têm caído nessas regiões, aqui, né, na nossa região precisamente. Então a gente vai continuar na próxima terça, ok? Porque aí ele já entra no outro tópico que para a gente não quebrar, né, o raciocínio de sequência, ok? Então deixa eu só marcar aqui. Então vocês viram, né, que no Kardec estuda, né, por que esse poder todo, né, que foi dado a esses espíritos maus chamados demônios, por que existia isso? Isso por ignorância, né? E as pessoas também não tinham a orientação correta, porque não era o momento também deles assimilarem sobre várias coisas do plano espiritual. Então, quando se chegou o momento de conhecer e de se orientar nas verdades reais que existem no plano extrafísico, o mundo espiritual, as pessoas aí sim começaram a entender o porquê da manipulação, do pensamento, dos fluidos, né, do poder da oração, né, do fenômeno, né, da cura. Então, tantas outras coisas que Kardec deixou, né, como base para diversos estudos futuros, né, que são, no caso, os que a gente tem acesso hoje, sobre mediunidade, sobre magnetismo, sobre tantas outras coisas. Ok? Então, convido a todos, independente do horário que vocês estejam assistindo essa live, que façam a prece comigo, porque junta-se a egrégora, né, nossa egrégora espiritual, e é enviada em forma de luz a esses locais do planeta em que passam dificuldades. Temos também, né, como a gente falou, 2022 seria um ano complicado, difícil em relação ao clima, em tantas outras coisas, mas precisamente a questão das águas, né, os efeitos, a gente está aí, tem um furacão, né, que atingiu a costa mexicana, até fora da época, não era, né, nem época, mas foi um dos mais fortes também que atingiu lá, né, passou acho que na região do Pacífico, se eu não me engano, não tenho certeza, a costa do Pacífico lá do México foi atingida. Então são locais de dor e sofrimento, né, fora os locais de conflito bélico, né, que a gente tem no nosso planeta, Mianmar ali na Ásia, né, que vive sob a opressão tirânica de líderes que acham que tem esse poder, entre aspas, né, de tudo. Então a gente sabe que Jesus, como governador planetário, ele cuida dessas situações e sem interferência direta, porém, quando se coloca em risco muitas vidas, há sim um consenso para que não aconteça o pior. Né? A gente sabe que temos irmãos de outras esferas encarnados agindo para um bem, né? Evitando, eles estão realmente trabalhando em vários órgãos do mundo para manter esse equilíbrio, para que não haja, né, nenhum fato complicador. Então, é para eles também que a gente emana esse pensamento de luz e de oração, assim como, né, a todos os que estão sofrendo nessas situações. Então a gente vai fechar os olhos agora, mentalizar o Cristo Jesus. Jesus Yeshua Sananda, governador planetário, nesse instante elevamos o nosso pensamento até vós, para que derrogues, Senhor, raios de luz aos teus trabalhadores da espiritualidade
e aos locais de dor e sofrimento deste orbe. Esse planeta tão lindo, tão cheio de potenciais, de luz, de crescimento espiritual para a sua humanidade. E nós pedimos nesse instante que esses raios de luz penetrem os corações dos homens que governam e tirem a falsa ilusão do poder que eles realmente não têm. Que o único poder que prevalece e é soberano é o poder do amor e da fraternidade. A humanidade ainda não se deu conta de que pertence a uma só família cósmica, mas esse momento irá chegar. Assim, pessoal, elevando o nosso pensamento nesse instante a Jesus, nosso governador planetário, nós pedimos a todas as equipes socorristas da espiritualidade que vá ao encontro de todos os irmãos encarnados sofredores nas áreas de conflito da Ucrânia, dos Balcãs, de toda aquela região do Oriente Médio, da Síria, do Afeganistão, da Palestina, da Cisjordânia, dos nossos irmãos africanos que padecem sob as mãos pesadas dos tiranos, de todos aqueles que sofrem as agruras das dificuldades sociais em todos os continentes. Pedimos àqueles também que estão sofrendo sobre as agruras do clima, por esses processos de transição, que são professores bem difíceis. Nós te pedimos, Senhor Jesus, em teu santo nome, que a tua luz caia sobre todos esses locais de dor e de sofrimento. Que as equipes espirituais possam, nesse instante, repassar a tua luz, enxugando cada lágrima, cada coração aflito, cada irmão encarnado que perde o seu ente querido, seja por qual motivo for. Que tu, Jesus, possa levar consolo a esses corações que choram e padecem. Em teu santo nome, Jesus, nós pedimos a paz para este planeta, para que a Terra, Gaia, essa essência tão bonita, possa dar passos mais largos rumo à regeneração. Que possa haver mais luz do que escuridão, que possa haver mais paz do que dor. Nós te pedimos, Mestre amado, em teu santo nome, abençoa-nos nesse instante com o vosso amor e a vossa misericórdia. Assim seja. Então, meus irmãos, meus amigos, que formam já essa egrégora de pensamentos luminosos, de oração, de paz, de luz, muito obrigado por participarem em pensamento, em palavras dessa oração. Obrigado ao irmão espiritual aqui presente, que orientou e dirigiu esta prece. Muito obrigado a todos. Quem quiser ver, as orientações para a live do Evangelho de amanhã, quem vai receber, a visita, amanhã a gente está começando, depois da live do Evangelho, a gente está começando esse trabalho, essa solicitação aos irmãos médicos da espiritualidade, as equipes médicas que possam visitar, Então, tem toda a orientação no começo do vídeo agora, e amanhã eu vou colocar no grupo, tá, por escrito bem direitinho, algumas orientações que devem ser feitas antes, tá? E para quem vai ter amanhã participar, receber essa ajuda espiritual, eu vou enviar as mensagens por meio privado, tá? Mas quem quiser já deixa para a próxima semana aí seus nomes,
para a próxima quarta-feira, né? Então aí temos 3 pessoas já para a próxima quarta-feira, vagos, né? Aí, tá bom? Caso algumas dessas de amanhã precise continuar, continua e aí o número vai aumentando, tá bom? Então a princípio temos 3 para amanhã já fechados, tá certo? Eu conto com a compreensão de vocês nesse sentido, porque é algo que está começando, né? Não desmerecendo de modo algum, é questão mesmo de urgência, né? É isso que a gente tem que falar para vocês. Então esse trabalho que é depois da live do Evangelho, não é transmitido por live, né? É uma vibração, uma prece de cura, reforçando o trabalho de equipes médicas que vão visitar, fazer consulta mesmo e até pequenos trabalhos cirúrgicos, se for o caso, nas pessoas que precisam, né? Então é urgência, né? Então todo mundo que está amanhã na oração à distância, na cura à distância, continua, né? Não tem nenhuma mudança, tá bom? É só pessoas que estão recebendo esse início, né, nesse novo trabalho em caráter de urgência, né? Que está em casos agudos, né? Temos uma amiga aqui do grupo, uma irmã, que está com dores constantes, nem a medicação está fazendo efeito. Então, ela está também amanhã incluída nesse trabalho, né? Então é isso que eu queria explicar a vocês e agradecer mais uma vez a presença, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Que Jesus abençoe sempre e amanhã a gente se encontra no horário das 20 horas, né? Que é um horário que não se mexe, não muda, o horário das quartas-feiras. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite, um ótimo descanso e até amanhã. Tchau, tchau.